fazer isto em memória de mim. Palavra mesma que nós encontramos no Evangelho de Lucas, quando Jesus faz também as últimas palavras antes de ser aprisionado, antes de ser morto, ele vai dizer aos seus discípulos: fazer isto em memória de mim. E memória significa, para nós, significa, no sentido da Eucaristia, da Santa Ceia, que nós estamos celebrando hoje, significa atualização. Ou seja, tornar presente aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Jesus instituiu a Eucaristia. O que o Padre faz todos os dias, o que o Padre faz todo domingo, nada mais é. Não é outra missa. Não existe outras missas. Existe uma única missa. E aquela missa que existiu, aquela missa que aconteceu, aquela Eucaristia que aconteceu há 2000 anos atrás, acontece e vai acontecer aqui hoje. Nós podemos, então, poder tocar com os nossos olhos. Talvez você diga assim: eu nunca vi um milagre. Né? Toda missa é um milagre. Toda Eucaristia é um milagre, onde o pão se torna o corpo de Cristo, aonde o vinho se torna o sangue de Cristo. Ou seja, simplesmente você não vê um milagre, mas vê o maior de todos os milagres acontecendo. Então, memória para nós significa hoje, trazer de novo esse memorial, essa Eucaristia, nós vamos tornar presente aquilo que é o mandato de Jesus. Às vezes, memória para nós significa lembrar de alguma coisa. Quando a gente fala de memória, eu lembro. Realmente, memória tem a ver com lembrança. Para nós é muito mais do que isso. Porque memória significa a essência, a palavra, o fundamento. Memória significa sacramento. Tornar presente, sacramentar. É isso que nós estamos fazendo. Por isso também hoje, na instituição da Eucaristia, também é o dia do sacerdote. Né? Cristo, eterno e sumo sacerdote, por Ele e por causa dele, existem todos os outros sacerdotes. Existem todos os outros padres. Quando eu falo sacerdote, estou falando padre. Todo bispo também é sacerdote, também é padre. Então, por causa do Cristo e nele, nós podemos também continuar esta missão de sermos sacerdotes, por causa da instituição da Eucaristia que aconteceu, que Jesus instituiu há 2000 anos atrás. Nós somos continuadores dessa missão. Então, para entendermos então que hoje, porque hoje é o dia do Padre, e o único dia do Padre, não existe outro dia do Padre, não existe outro dia do sacerdote. Hoje vocês fizeram uma homenagem lá no refeitório, para lembrar justamente isso. Jesus, há 2000 anos atrás, instituiu a Eucaristia. Né? Porque o Padre é o homem da Eucaristia. Se o Padre não fizer mais nada e apenas celebrar a Santa Missa, a Eucaristia, ele já faz tudo. E o Padre que celebra a Eucaristia deve, por si só, ser o homem mais realizado do mundo, e ele não precisa de mais nada. Porque é pelas mãos do Padre, pelas mãos do sacerdote, nós podemos trazer Cristo de novo à terra, Cristo de novo no altar, como nós vamos poder trazer. Então, a liturgia de hoje, primeiro, a instituição da Eucaristia, que é o marco, que é aquilo que nós temos de mais importante na nossa igreja. A igreja vive da Eucaristia, nos lembrava João Paulo II, na sua encíclica Eclésia da Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia, ou seja, a igreja vive da comunhão. A igreja vive por causa de Cristo e em Cristo por meio de todos os outros sacerdotes. Também hoje nós vamos ter aqui o gesto do lava-pés. Alguns dão mais valor para o lava-pés, né? Porque o gesto, um ritual que nós vamos apresentar, nós vamos fazer aqui daqui a pouco. Né? Claro que tem a sua importância, mas se nós não olharmos o lava-pé como um sentido de trabalho, de serviço, do Cristo servidor, o mesmo que dá o seu corpo e dá o seu sangue, é o mesmo que também se faz escravo. E só porque se faz escravo, pode dar o seu corpo, pode dar o seu sangue. Então nós vamos poder presenciar isso na liturgia do dia de amanhã. O lava-pés significa serviço. Jesus, que é o mestre, como ele vai dizer no Evangelho, vós dizeis que sois mestre. Bem diz, porque eu sou o mestre. Mas o mestre, a maneira de Jesus conduzir as suas ovelhas, a maneira de Jesus conduzir os seus discípulos, a maneira de Jesus conduzir os seus apóstolos, é um modo diferente que o mundo estava acostumado, que o mundo está acostumado. Um jeito de Jesus ser mestre é o jeito de servir, de se colocar. Voltemos no tempo. Nós sabemos que
tempos antigos, talvez não tão antigo, mas tempos dos nossos avós, dos nossos bisavós, ainda era assim. Quando chegava uma visita, se lavava os pés, se oferecia uma bacia com água para aquela pessoa, para que ela pudesse lavar os pés. Então isso, só para a gente entender um pouquinho, Jesus que vai e se coloca diante daqueles discípulos e diz: eu vou lavar os pés de vocês, eu me faço escravo, eu me faço servo. E é interessante, tem um pequeno detalhe na leitura do Evangelho que vai dizer que ele amarra uma toalha. Daqui a pouco eu vou colocar a dalmática, que é a veste do diácono. Diácono significa serviço, para dizer aquilo que eu vou colocar, aquela veste que eu vou colocar é a toalha, é o avental que Jesus simboliza, então o avental que Jesus estava usando naquele dia. Mas interessante que Jesus coloca aquele avental naquele dia da Santa Ceia, mas ele não tira. Ele volta para o seu lugar de honra naquela ceia e continua com o seu avental para dizer: continuem sendo escravos, continuem sendo servos, continuem sendo submissos. Eu sou mestre, eu sou o Senhor, mas me fiz escravo. Para dizer também na nossa vida que nós temos também o nosso lugar de importância, mas nós só vamos poder contemplar Jesus na nossa vida, nós só vamos poder contemplar o Senhor na nossa vida se nos esvaziarmos. Filipenses diz para nós que Jesus, tendo a condição divina, não se apegou a essa condição, mas se esvaziou, se fez servo de todos os servos, se fez escravo de todos os escravos. Também esse gesto significa o gesto do amor, porque só quem ama, e Jesus vai dizer no Evangelho, melhor dizendo, João diz no seu Evangelho, que ele amou os seus até o fim. Só quem ama é capaz de se tornar escravo. Só quem ama é capaz de se doar até o fim, como Jesus se doou até o fim, como Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Esse também é um gesto de amor, porque ele, sendo mestre, ele se abaixa e lava os pés dos discípulos. Trabalho qual era próprio dos escravos. Quem era muito rico já tinha o seu escravo. Chegava uma visita, pegava o escravo já ia lá e lavava os pés daquela visita. Jesus se faz escravo. Só quem ama consegue entender isso. Só quem ama a Eucaristia, só quem ama Jesus Cristo consegue entender esse gesto. Gesto diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver, daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Hoje o mundo nos ensina que quanto mais autoridade eu tenho, mais longe das pessoas eu fico. Mais eu quero que as pessoas me sirvam. E Jesus está dizendo para nós nessa Eucaristia, nessa liturgia: não façais assim. Sigais o meu exemplo. Ele termina dizendo: dei-vos o meu exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Lavar os pés dos irmãos. E lavar os pés dos irmãos significa dizer: eu amo você. Lavar os pés dos irmãos significa: eu perdoo você. Lavar o pé do irmão significa: eu estou junto com você. Isso é se fazer escravo. Lavar os pés do irmão significa, mesmo que ele esteja certo, se ele esteja errado, eu vou dizer: não, mas eu vou deixar que você prevaleça. Eu vou deixar que a sua opinião, eu vou aprender a baixar a minha cabeça, eu vou aprender a ouvir. Isso significa lavar os pés dos irmãos. Oxalá na nossa comunidade religiosa, na nossa comunidade terapêutica, nós pudéssemos pegar esse gesto e colocá-lo na nossa vida. Lavar os pés do irmão. Jesus, sendo Deus, se faz escravo. E às vezes a gente não tem nem aonde se apegar, e muitas vezes a gente fica apegado à nossa vontade própria e não temos coragem sequer ouvir o irmão, perdoar o irmão, amar o irmão. Eu dizia para vocês no domingo de Ramos, a Semana Santa é a hora de nós vivermos uma verdadeira Semana Santa na nossa vida. A Semana Santa está se acabando. Eu espero que nós tenhamos vivido. Se ainda não vivemos, se ainda não nos abaixamos, como Jesus nos ensina no dia de hoje, ainda temos tempo. Ainda temos tempo até sábado à noite para praticar isso na nossa vida. Porque esse gesto de Jesus, ele se repete a cada Eucaristia do lava-pés. Para dizer para mim e para dizer para cada um de nós que aqui estamos: eu tenho que ser desse modo. Para seguir Jesus eu tenho que me esvaziar. Para seguir Jesus eu tenho que ser escravo. Para ser Eucaristia, para ser alimento na vida do irmão, eu tenho que aprender a ser pequeno. Porque quem tem que aparecer na minha vida tem que ser Jesus. Eu me abaixo para que Jesus apareça. E esse gesto que nós vamos fazer então, dentro de alguns instantes, possa nos levar a uma compreensão, a uma reflexão. Eu não sou nada,
mas o Senhor é tudo em mim, porque Ele é tudo e se fez nada. E muitas vezes nós humanos achamos que somos tudo, mas diante desse gesto de Jesus, devemos apenas silenciar, devemos apenas nos calar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.